Capítulo 9, exercício 53. Uma bomba de 75 kg é arremessada a 125 metros por segundo no ângulo de 55 graus acima da horizontal. A resistência do ar é desprezível. No ponto mais alto da trajetória, a bomba explode e se divide em dois fragmentos, um dos quais de massa 4 vezes maior que a do outro. O fragmento mais pesado aterriza diretamente abaixo do ponto da explosão. Se a explosão exerce força apenas na direção horizontal, a que distância do ponto de lançamento aterriza o fragmento mais leve? Bem, vamos lá. É o que nós temos aqui. A gente tem uma bomba, é um corpo, né, que foi lançado com uma determinada velocidade e um ângulo com relação horizontal. Certo? Esse tipo de problema, se essa bomba não explode, né, se é só um corpo em movimento, a gente já conhece como é que é a trajetória, como é que vai se dar todo o movimento dele. Quer dizer, a trajetória é uma trajetória parabólica, ele tem, né, na direção vertical a aceleração da gravidade, se na direção horizontal não tem aceleração nenhuma, ele anda com velocidade constante na horizontal, se não há resistência do ar, e na direção vertical ele tem um movimento com aceleração contrária à velocidade, tem uma hora que a velocidade se torna igual a zero e depois ele acelera outra vez, caindo de novo na mesma altura. Isso é, a trajetória é mais ou menos essa, certo? O corpo faz esse tipo de coisa. Bem, mas o nosso problema não é exatamente esse. É interessante a gente entender essa trajetória, esse corpo, porque nós vamos usar esse problema específico. Quer dizer, o corpo que com determinada velocidade a gente pega, sendo lançado, a gente pega e pode colocar um sistema de referencial para entender todo esse movimento. Para o sistema de referencial, a gente tem a direção x na horizontal, y na vertical, ele sai com velocidade v0, com ângulo θ com relação à direção x. A trajetória dele é parabólica, por quê? Porque ele sai com uma velocidade vertical v0 inicial para cima, e v0x, v0y, né, e v0x na direção horizontal para a direita, da forma com que eu desenhei aqui. O movimento na vertical tem uma aceleração no sentido contrário a v0. Se eu considerei positivo y para cima, a aceleração da gravidade está no sentido contrário, isso é menos g. Ele vai, como eu falei, essa aceleração vai fazer com que a velocidade diminua até zerar e depois aumente de novo. A velocidade v0x se mantém constante o tempo todo porque não há força na direção horizontal. Bem, sendo a trajetória parabólica, como nós já conhecemos esse problema, nós temos condição, por exemplo, de calcular o tempo que ele chega na altura máxima, ou o valor da altura máxima, e temos condição de calcular, que é o dado que nos interessa agora, a distância pelo qual ele atinge de novo o solo. Bom, como é que a gente faz isso? A gente pega, por exemplo, e calcula o tempo pelo qual ele chega nessa posição. Como esse movimento é simétrico, o tempo que ele chega nessa posição vai ser o mesmo tempo que ele chega de novo no solo. Então, se a velocidade na direção y varia um v0y menos gt, eu sei que na posição máxima o meu vy é igual a zero, consequentemente o t na posição máxima, o tempo na posição máxima, vai ser v0y sobre g, certo? E calculando isso, nós vamos ter v0 seno de θ, que é seno desse ângulo, dividido pela gravidade, isso é 125 metros por segundo, que é a velocidade que ele é lançado, vezes o seno de 55 graus, 9,8, o tempo pelo qual ele chega na posição máxima é 10,4 segundos. Consequentemente, o tempo total, que é o tempo que ele atinge de novo o solo, é 20,8 ou aproximadamente 21 segundos é o tempo que ele chega do outro lado. Bem, usando essa informação, temos condição de calcular a distância que chama de x máximo, que é a distância que ele volta de novo ao solo. Certo? Se ele não explodiu, né? Claro, a gente está levando isso em consideração.
x máximo é igual, vai ser V0x, né? Vai ser a velocidade na direção x, vezes o tempo total, que é 21 segundos. E isso é V0 cosseno θ, vezes o tempo total, 125 cosseno de 55 graus, vezes 21 segundos. Isso é, ele atinge o solo 1,5 vezes 10 a 3 metros, isso é aproximadamente 1.500 metros de distância. Bem, mas o nosso problema não é exatamente esse. O que me interessa nessa conta é utilizar esta informação. Se ele não explodir, qual seria a posição que ele atingiria o solo de novo? O nosso problema é, na verdade, o seguinte. Nós temos um corpo que é lançado com uma velocidade V0, certo? Numa determinada inclinação, e ele chega à altura máxima, certo? E explode. Explode, na verdade, ele se divide em duas partes, onde uma empurra a outra, né? Essa que a gente chama de explosão. Uma explosão uma divisão de duas partes, onde uma tem 4 vezes a massa do outro. Bem, essa explosão pode ser acontecer de várias formas. O que ele quer é que a força dessa explosão esteja totalmente na horizontal. Se ela não estiver na horizontal, se ela estiver na vertical, por exemplo, só para a gente poder analisar o que acontece. Então, vamos supor que a gente tenha o corpo acima que empurra de baixo com a força F, por reação de baixo empurra de cima com a força menos F. O que vai acontecer se o caso for esse? Bom, esse corpo chegou na parte superior, a bomba chegou na parte superior com uma velocidade V0 na horizontal. E ele sofre uma força, o de baixo sofre uma força para baixo, F, na mesma direção que a força peso. Então ele vai continuar se movendo com velocidade V0 na horizontal. Tanto o corpo de cima quanto o corpo de baixo. Os dois vão continuar se movendo com a velocidade V0x na horizontal. Na vertical, na verdade, a força F faz com que ele saia com uma velocidade vertical depois da explosão. Certo? Claro, a partir depois da explosão, você só vai ter a força peso empurrando ele para baixo. Ele é inicialmente empurrado com a força F, assume a velocidade na vertical e o corpo sai com uma velocidade total inclinada dessa forma. O de cima a mesma coisa, só que sobre ele a força é menos F para cima. Então ele vai sair com a velocidade vertical para cima, isso é, ele sai com uma velocidade nesse sentido. Certo? Então, passa a ser duas trajetórias parabólicas diferentes, de dois corpos diferentes, um com 4 vezes a massa do outro, em que o de baixo sai com uma velocidade inclinada para baixo e o de cima sai com uma velocidade inclinada para cima sob a ação da gravidade. A trajetória fica mais ou menos essa aqui. E os dois caem no solo numa determinada posição. Bom, agora o problema só é que ele quer que a força esteja na horizontal, certo? Isso é, tem pelo menos uma componente na horizontal. Se o corpo estiver de tal forma que a explosão aconteça com uma força desse jeito, o que vai acontecer é, quando ele chega no ponto mais acima, ele vai ter uma componente da força na direção da horizontal. Se ele vai ter uma componente da força na direção horizontal, essa força, enquanto ela atuar, que é um tempo muito curto, der a explosão, essa força vai ser suficiente, se eu quero que ele caia na vertical, para zerar a velocidade na horizontal. Então a força que ela vai fazer é zerar a velocidade na horizontal. Se a força é desse jeito, eu vou ter, na verdade, o corpo sendo lançado para baixo com uma velocidade inicial. Então ele vai ser para baixo com a velocidade inicial e vai cair na vertical. O outro vai ter uma força F na direção horizontal, vai aumentar a velocidade dele na horizontal e ele vai passar a ter uma força na vertical. Então, se a força é assim, o que vai acontecer é que o de baixo vai cair na vertical, porque ele passa a ter velocidade zero na horizontal, e o de cima vai subir direto com uma velocidade inclinada, isso é vertical, horizontal aumentada, mais a vertical. Então as trajetórias dele ficam dessa forma. Bem, note que o problema em si, a gente já vai ver por quê, ele não necessita que a força fique somente na horizontal, apenas na horizontal.
Se eu tiver um corpo sendo lançado dessa forma, ele vai cair na vertical do mesmo jeito. A única diferença que vai acontecer é que se a força estiver desse jeito, eles vão cair mais rápido, né? Ele vai cair mais rápido aqui, ele vai cair, e o outro vai cair mais rápido lá. Mas não vai fazer diferença na posição que eles atingem o solo, e a gente já vai entender por quê. Ok? Muito bem. Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve da seguinte forma. Os dois corpos que depois da explosão fazem um sistema. A soma das forças na hora que ele explode, é igual a zero, onde o tempo inteiro na trajetória, antes da explosão e depois da explosão, a soma das forças sobre todo o sistema, dos dois corpos, todo o sistema, é igual a menos a força-peso. Isso é, se eu somo a força-peso desse cara mais a força-peso desse cara, é igual a força-peso da bomba antes de explodir. Então, o tempo inteiro, antes da explosão e depois da explosão, a soma das forças sobre todo o sistema é igual a menos o peso. Mas a gente sabe que no sistema, a soma das forças sobre ele é igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Certo? Então, se a soma das forças é igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa, a gente sabe que o centro de massa, a aceleração do centro de massa é igual a menos a aceleração da gravidade. Isso é menos a aceleração da gravidade. A aceleração do centro de massa continua sendo a aceleração da gravidade. Antes da explosão e depois da explosão. Então, essa trajetória, se não tivesse explosão, seria a trajetória da partícula, do corpo, né? Passa a ser a trajetória do centro de massa. Então, o centro de massa, antes da explosão, começa uma trajetória parabólica. Depois da explosão, o centro de massa continua com a mesma trajetória e, na hora que as duas partículas atingem um solo, a posição do centro de massa é aquela que o corpo teria se não explodisse. Muito bem. Diante dessa informação, o que a gente faz? A gente calcula a posição do centro de massa com relação à posição dos dois corpos. Ou ao contrário, a gente conhece a posição do centro de massa, conhece a posição de um dos corpos, que é exatamente a posição na direção x, a posição que ele atinge no x, quando ele está na altura máxima, já que ele cai na vertical. Bom, conhecendo as massas, conhecendo a posição, a gente tem condição de calcular a posição desse cara aqui. Isso é, a posição, a massa total vezes a posição no x do centro de massa, seria essa posição do centro de massa, é igual a posição 1, a massa do corpo 1 vezes a posição do corpo 1, que é esse aqui, mais a massa do corpo 2 vezes a posição do corpo 2, que é o que a gente quer achar. Bem, só um detalhe. Bom, aí então com isso a gente acha a posição do corpo 2. Só um detalhe, se a massa total é a soma das massas dos dois corpos, e o corpo 1, que é o que cai na vertical, tem 4 vezes o corpo da massa do corpo 2, então a massa total sendo 75 kg, o corpo 1 vai ter 60 kg e o corpo 2, 15. Quer dizer, o corpo 1, 4 vezes a massa do corpo 2 e a soma dos dois é a da bomba antes dela explodir. Bem, agora basta substituir aqui e a gente vai achar a posição do corpo 2. Isso é 75, que é a massa total, vezes a posição do centro de massa, que é a posição que o corpo teria se ele não explodisse. Certo? O centro de massa continua com a mesma trajetória, não muda. Menos a massa do corpo 1 e vezes a posição do corpo 1, que é a metade da posição do centro de massa. Se ele partiu do zero, a posição do centro de massa é 1.500, então no corpo 1 vai ser 750 ou 0,75 vezes 10 a 3. Dividido pela massa do corpo 2, que é 15 quilos, que é esse cara aqui. Muito bem. Então a posição do corpo 2 vai ser 4,5 vezes 10 a 3 metros, fazendo essa soma aqui. Então, para fechar, o que aconteceu aqui? O corpo ele foi lançado com uma velocidade V0, né, a bomba foi lançada com velocidade V0. Quando chegou aqui em cima, ele explode com uma força na horizontal.
como eu estou mostrando para vocês, como a soma das forças é zero, ele poderia, a força poderia ser nessa direção, inclinada, certo? Contanto que a componente horizontal anule a velocidade na horizontal, fazendo que o corpo mais pesado caia na vertical. O outro é lançado a uma distância. Bom, em nenhum momento aqui eu disse qual era a inclinação dessa força. A única coisa que eu disse, quando eu digo que a posição do corpo 1 é 750, é que ele caiu na vertical. Se ele caiu na vertical, então a força foi suficiente para anular a velocidade na horizontal. Então ele cai na vertical, cai na posição 750 metros. Se ele cai na posição 750 metros, o outro corpo cai na posição 4.500 metros, isso é 4,5 quilômetros. Bem, essa seria a resposta, mesmo se eu considerasse somente a força na direção horizontal. E a única diferença é que ele iria cair mais lento e o outro iria também cair mais lento. Mas eles iam cair exatamente na mesma posição, já que o centro de massa continua com a mesma trajetória até o fim. É isso.